Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos ao terceiro vídeo da Semana do Inglês, um vídeo muito especial, porque pela primeira vez aqui na Semana do Inglês eu estou aparecendo aqui na tela, aqui no cantinho da tela. Então os vídeos, primeiro vídeo e segundo vídeo foram vídeos com animações, com imagens, mas em que eu não aparecia, você só ouvia a minha voz, mas o terceiro vídeo é a nossa videoaula completa, é muito especial. Pela primeira vez aqui na Semana do Inglês, a gente vai realmente sair da teoria, entrar na prática, colocar a mão na massa, e para isso eu preciso estar aqui junto com vocês. Então, primeiro de tudo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao terceiro vídeo da Semana do Inglês. E antes da gente cair de cabeça na nossa videoaula completa, um recado muito importante. Se por acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você veio aqui para a Semana do Inglês, mas você já de primeira chegou no terceiro vídeo, que é este vídeo aqui, não deixe de assistir os vídeos 1 e 2 do evento. Por quê? Porque a Semana do Inglês é uma continuação. Então a gente tem o vídeo 1, o vídeo 2 e este é o vídeo 3. Então, para quem não viu o vídeo 1 e 2, aqui em cima tem uma barra de navegação que você pode usar. Em cima você está na página da Semana do Inglês. Tem uma barra de navegação aqui em cima que você pode usar para voltar, e eu recomendo muito. São vídeos curtos, né? O vídeo 1 deve ser uns 10 minutos, o 2 é um pouquinho mais. Então, se você não viu, volta lá, vê o vídeo 1, vê o vídeo 2 para você entender tudo o que está acontecendo. Senão você vai vir aqui para a videoaula meio fora de contexto. Então, muito importante que você assista o vídeo 1, assista o vídeo 2 e aí sim venha aqui para o vídeo 3. E para todo mundo que já viu o vídeo 1 e o vídeo 3, vamos que vamos para a nossa videoaula completa aqui, que vocês vão conhecer na prática o que a gente chama de método Mário Vergara. Preparei uma aula muito legal, curtinha, uns slides aqui para vocês. E antes da gente entrar na aula, uma coisa muito importante. Quem já é meu aluno, quem conhece as aulas, sabe que a gente sempre faz isso. As aulas funcionam nesse modelo. Inclusive, tem 3 coisas importantes para falar para vocês antes de começar a aula. Primeira coisa, tá? É o que eu chamo de modo aula, tá? O que é modo aula? Modo aula é o seguinte, talvez você esteja vendo esse vídeo aí, mexendo no celular, vendo o vídeo numa aba, o Facebook na outra aba, talvez tenha alguém aí perto de você. Eu preciso que você se concentre aqui nessa aula. Não é porque você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha casa, que isso não é uma aula de verdade. Isto é uma aula de verdade. Eu preciso de 100% da sua... Eu vou dar 100% aqui do meu esforço, mas eu preciso de 100% da sua atenção. Por isso, eu quero que você entre, como eu disse, meus alunos já conhecem, você vai conhecer agora. Entre no modo aula, tá? Entre no modo aula. Ou seja, fecha o Facebook, fecha o YouTube, bota o celular no silencioso, tem alguém no seu quarto, fala assim, ó, dá licença que agora eu vou estudar, fecha a porta, bota esse vídeo em tela cheia e se concentra. Modo aula, tá? Este é o primeiro recado. Segundo recado aqui para vocês é, para quem também conhece, a gente vai usar não só o slide aqui, mas muito mais que o slide, muita coisa que tiver aqui na tela, eu vou mostrar também aqui neste whiteboard. Isso aqui, esse bloco de notas, é o nosso quadro, né, que a gente chama de whiteboard. Whiteboard. O que é whiteboard? É o quadro branco, né? Se ele fosse um quadro negro, igual na escola, tem verde também, mas o negro é o blackboard. Né? Um blackboard é o quadro negro. Só que esse aqui é branco, então a gente vai chamar de whiteboard. Então, na escola, ou na aula, na sala de aula física, o professor escreve no quadro aqui, eu escrevo aqui. Então vocês vão ver que é muito didático. E o terceiro recado é que o formato da aula, não é nem um recado, né? É só mais mostrando para vocês como funciona. O formato da aula é esse aqui. Eu fico aqui no cantinho, o conteúdo está aqui e a gente vai indo, ok? Então vamos lá. Vamos entrar aqui na nossa videoaula. Inclusive os materiais, tá? Mais um recado, quarto recado. Os materiais de estudo dessa aula vão estar aqui embaixo da aula. Tem 2 botões de download, mas não vai baixar o material ainda, você não precisa. Só acompanha a aula aqui. Quando terminar, daí sim, você vem aqui embaixo da aula, tem 2 botões para você baixar esse material que você vai ver na tela aqui e também o arquivo de áudio que você vai precisar. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, vamos conhecer aqui o método Mário Vergara. Você já conheceu na teoria, no vídeo 1 e 2, agora vamos para a prática, ok? Vamos lá então. Primeiro de tudo, tá? O método Mário Vergara,
ele é uma compilação de métodos. Dentro do método vão ter vários outros métodos. Então a gente pegou os melhores métodos dos melhores poliglotas do mundo, juntou esses métodos e criou uma combinatividade de métodos para fazer um novo método. E uma das partes mais importantes do método é o que a gente chama de estudo de textos com áudio, tá? Então, o que é o estudo de textos com áudio? É o ato de você pegar... Cadê meu mouse? Perdi meu mouse. Okay. É o ato de você pegar um texto, como por exemplo, a gente tem um textinho aqui, bem curtinho. Esse texto aqui é um trecho do livro Alice in Wonderland, né? Alice in Wonderland, que é o Alice no País das Maravilhas. Eu peguei só o comecinho do livro, é o começo do livro mesmo, do livro real, de verdade, não é uma versão simplificada, nada disso. Se você comprar em inglês o original, o livro da Alice no País das Maravilhas, né? O Alice in Wonderland, você vai ver que o comecinho é esse aqui. Então eu peguei um trechinho, é um textinho, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, que vai estar aqui embaixo do vídeo, o áudio desse texto. Então é um falante nativo de inglês, um americano narrando esse texto. E aí você tem, como eu disse, um texto com áudio. E o estudo de textos com áudio, inclusive eu mencionei isso no vídeo 2 da Semana do Inglês, quem viu deve estar entendendo muito bem, é uma das principais partes do método, porque vai permitir que você se exponha ao inglês, que você passe tempo com o inglês, que você leia esses textos em inglês e muito mais que leia, que você escute o áudio desses textos e absorva o idioma. Isso é parte essencial da metodologia Mário Vergara. E na aula de hoje, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai pegar esse textinho aqui, curtinho, tá? O áudio deve dar uns 30 segundos e a gente vai transformar, preste atenção, esse texto de um texto que você não entende num texto que você entende. Vou falar de novo. Vamos supor aí, eu sei que alguns de vocês talvez já saibam um pouco de inglês e saibam muita coisa daqui, mas vamos supor que você sabe zero de inglês. Se você sabe zero, você está começando, você é um iniciante, um beginner, você não entende praticamente nada desse texto. E nesta aula, você vai ver que você vai começar sem entender praticamente nada e você vai terminar entendendo muito bem o texto. E aí depois, claro, depois que você termina a aula, existe mais uma etapa de estudos, eu vou passar aqui no final para você dominar, para você masterizar esse texto. Mas vocês vão ver como é um processo. Você pega um material que você não entende, estuda ele de uma determinada maneira, que é a maneira que a gente vai estudar. Eu vou estudar o texto aqui junto com vocês. E aí vocês vão aprender o método, vocês vão aprender a como estudar. Quando terminar, você já vai entender muito bem esse texto e você vai estar pronto para treinar o texto e masterizar. Então, última coisa, eu sei que eu falo muito, repito bastante, mas isso é bom para o aprendizado. Eu vou falando várias vezes e vai entrando na sua cabeça. Bote na sua cabeça isso, antes de eu ir para a aula, para a explicação. O seu objetivo aqui não é entender gramática, não é entender pronúncia, não é analisar o inglês. Seu objetivo é entender o texto. Tudo isso aqui é inglês, inglês de verdade, não é inglês simplificado, inglês feito para quem quer aprender. É um pedaço de um livro de inglês. E o seu objetivo é só entender este texto e o áudio desse texto. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos embora? Então vamos lá. Vamos começar. A gente vai destrinchar o texto linha por linha. Então agora, ó, modo aula total agora, ok? Vamos lá. O texto começa com essa seguinte frase. Alice was beginning to, que significa Alice estava começando a. A primeira coisa que você tem que entender da metodologia Mário Vergara, tá? É que ela é muito simples, então a gente não enrola muito, a gente não complica. Quando você tem uma frase, vocês vão ver que eu perco o mouse toda hora, eu tenho que procurar ele assim. Quando você tem uma frase do tipo Alice was beginning to, aqui embaixo tem a tradução. E tem gente que fala, não pode traduzir, tradução, você fica... A tradução, ela é como se fosse um super dicionário. Ela só serve para você ter aquele entendimento rápido, depois você não precisa mais dela, tá? Então, quando você olha assim, ó, Alice was beginning to, e você tem aqui uma tradução, você olha, você faz a associação. Alice, was, estava, beginning, começando, to, acabou. Tudo, você pode jogar a tradução fora. Por quê? Porque só com essa tradução aqui,
você já conseguiu entender isso aqui. Se você não entendia isso aqui, você não sabia o que era was beginning to, você já sabe. Assim, ó, num estalo. Isso é tudo que você precisa. Claro, vocês vão ver no final da aula, continue com a gente. Depois, você não vai aprender isso aqui agora, e se você parar agora, amanhã você já não vai lembrar mais disso. Mas se você continuar seguindo a metodologia e depois treinar o texto, como eu vou ensinar vocês a treinar, isso vai grudar na sua cabeça. Mas o que eu tô querendo dizer, agora eu vou pegar um exemplo bem legal. Olha esse was aqui. Dá uma olhada nesse was aqui, essa palavrinha, tá? Eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Né, tá escrito Alice was. Que significa estava naquele contexto. Esse was, ele é o passado do verbo to be. Isso mesmo, o famoso verbo to be, né? To be. Ele é o passado do verbo to be. Você precisa saber que o was é o passado do verbo to be, tá? Que está na terceira pessoa do passado. Para você entender, você precisa saber essas regras para você entender esta frase? Não, você não precisa saber, tá? Você só tem que saber que Alice was beginning to, quer dizer, Alice estava começando a. Aí tem gente que vai dizer, mas então o seu método não tem gramática, Mairo? Não, tem gramática, mas é a gramática de forma indireta. Aqui, eu estou te ensinando a ler um texto em inglês, depois de escutar, mas ao mesmo tempo, indiretamente, sem você saber, eu já estou te ensinando aqui o passado do verbo to be, ok? Só que você não sabe que você está aprendendo, mas você está. É a gramática contextualizada, é a gramática de forma indireta. Então você sabe que was é o passado do verbo to be, e aí você pode formar algumas frases que tem aqui, ó. Eu vou escrevendo elas. Por exemplo, I was... Essas frases que eu vou mostrar aqui, complementares, tá? Elas servem para você ter um entendimento um pouco maior dos elementos do texto. Então, quando eu mostrar aqui, ó, I was happy, quer dizer, eu estava feliz. Em alguns contextos será eu era feliz, vai depender do contexto, tá? Mas quando você vê isso aqui, entendi um pouco mais o was, e aí fica mais claro para você. Tem outras frases aqui, ó, como he, que é ele, he was rich. Ele era rico. Rich quer dizer rico. Então, se você falar he was rich, você está falando ele era rico. Ou o outro exemplo que tem ali é she was very young. Ela, she was, era, nesse caso quer dizer era, very young, muito jovem. Young quer dizer jovem, very, muito. Então, frases simples aqui que vão te ajudar a entender mais o uso desse was. Última dica rapidinho sobre was, muita gente pronuncia was. Alice was. Muita gente fala was. A pronúncia correta não é was, tá? É was. Então é was. Então você fala Alice was beginning to. Então Alice, tá? Was. Mais uma dica. Alice não é Alice, é Alice. Termina com S. Alice. Imagina que aquele CS ali no final esse CS, tá? É só um som de S. Alice, ok? Alice was. Mas isso aqui é só um complemento isso aqui é uma curiosidade, tá? Importante é você entender o texto. Lembra o objetivo? Entender o texto. Então, Alice was beginning to. Alice estava começando a. Beginning to. Começando a. Tá? Quando você começa... Eu vou passar para o próximo slide que eu vou explicar o beginning aqui para vocês, tá? Beginning, começando, vem do verbo começar. Ops. Espera que eu fechei aqui o nosso whiteboard. Tá? Vem do verbo começar. O verbo começar, em inglês, é begin, tá? Begin significa começar. Começar. Aquele to ali depois é o começar a. Então, begin to quer dizer começar a. Então, isso aqui eu tô falando isso aqui porque muita gente, às vezes o cara fala, mas eu tenho dificuldade em usar o to, em usar o for, em usar o and, em usar o on, at. A pessoa tem dificuldade em usar essas preposições ou esses conectivos.
E o segredo é você não ficar pensando quando eu uso to, quando eu uso for, quando eu uso and, quando eu uso on. Não, você pensa nas coisas em conjunto, em contexto. Então, começar, begin. Começar a, em português é começar a, não é começar para, começar em, começar no. É quem começa, quando começar a fazer, começar a estudar, começar a não sei o quê. Em inglês é begin to, ok? Começar a. E aí, ali no texto, preste atenção, está escrito beginning, ok? Beginning. Esse beginning, né? Beginning to. Esse beginning tem o sentido de começando. Vocês vão ver que às vezes eu digito errado. Começando a. Ele tem um ing aqui no final, tá vendo? Ó, esse ing aqui no final. Esse ing no final dos verbos, begin, beginning, ok? Vocês vão notar também, deixa eu subir aqui, que o n aqui no final virou dois n's, mas isso é uma questão ortográfica, você não precisa se preocupar agora. O que importa é o ing no final. Esse ing no final, beginning, inclusive você não fala eng, não é beginning, é beginning, como se não tivesse o g aqui, beginning, tá? Esse ing no final, em algumas situações, não em todas, indica o gerúndio. O que é o gerúndio? O gerúndio é aquela forma indo, ando, endo, né? É o estudando, caminhando, correndo, fazendo, rindo. Esse indo, ando, endo, em inglês é o ing. Então, begin é começar. Deixa eu simplificar aqui. Begin é começar. Beginning, simplificando aqui, é começando, ok? É o gerúndio. Então, Alice was beginning to. Alice estava começando a. Tem uns exemplos aqui de gerúndio aqui no slide. Então, por exemplo, ó, só para contextualizar, I study, é eu estudo, I study. Gerúndio, I am studying, eu estou estudando. Ó, botou o ing no final, o study virou estudando, eu estudo virou eu estou, tem o I am, eu estou estudando. Aqui embaixo, outro exemplo. You run, é você corre, correr. No gerúndio, you are running, botou o ing no final, correndo. Então, you run, você corre. You are, você está running, correndo, tá? Só uns exemplos extras para contextualizar, para você entender melhor. O objetivo não é aprender todos aqui os exemplos e as regras, o objetivo é entender o texto. Só quando eu vou... e nessa primeira aula eu vou ir devagar, eu vou explicar bem em detalhes, vou ser repetitivo, porque você está no começo, você tem que ir aos poucos e pegar bem, ok? Alice was beginning to. Alice estava começando a get very tired of. Get very tired of. Ficar muito cansada de. Novamente aqui, você vê que você consegue comparar. Get very tired of. Ficar muito cansada de. Só aqui com a frase em inglês e a tradução, você já consegue entender. Agora vamos complementar. Primeiro de tudo, get, ok? Get é um verbo do inglês muito complicado. Complicado, assim, se você souber estudar, ele não é, da maneira certa, ele não é complicado. Só que se você for no dicionário e procurar lá o sentido do verbo get, você vai encontrar 2, 3 páginas do dicionário com milhões de sentidos diferentes. E aí tem alunos que ficam lá querendo aprender todos os usos do get, quando usa get, em qual situação, como... Não dá, tá? Não dá para você pegar, sentar e estudar o verbo get e aprender tudo. Você tem que aprender aos poucos. Conforme você lê, conforme você estuda, você vai aos poucos dando de cara com diferentes usos do get e aí você vai aprendendo um por um. Então, o uso que você vai aprender aqui do get é o get com o sentido de você entrar em uma determinada condição. Exemplos. Os exemplos estão aqui embaixo, mas eu vou escrever eles no quadro do nosso whiteboard do mesmo jeito, tá? Exemplos. O que é sick? É doente, tá? Sick é doente. O que é get sick? Ficar doente, ou seja, entrar numa determinada condição. Você aprendeu no slide passado rich, que é rico, né? Rich, rico, que tem muito dinheiro. Get rich, ficar rico. O que é pregnant? Pregnant é grávida. Quando a mulher está grávida, ela está pregnant. Então,
Get pregnant, ficar grávida. Então, quando você tem essas coisas, doente, rico, grávida, cansado, tá? Esses estados, e você usa o get, quer dizer entrar neste estado, nesta condição. Get sick, ficar doente. Get rich, ficar rico. Get pregnant, ficar grávida. E aí, você tem a palavra lá no texto, tired. O que é tired? Tired é cansado. Get tired, ficar cansado. Só que daí no texto ele fala very tired, muito cansado. Então, get very tired, ficar muito cansado. Of, de, ficar muito cansado de. Então, vou contextualizando aqui. Alice was, acompanha comigo aqui, ó. Alice was beginning to, Alice estava beginning to, começando a get very tired, ficar muito cansada. Em inglês não tem cansado, cansada, não tem o masculino e feminino, tired é cansado e cansada. Of, de, né? Esse of aqui é o de, do, da. Em inglês não tem de, do, da, tem só of, tá? Inclusive uma dica, essa palavra é muito comum, né? Mas muita gente fala off, né? Essa palavra aqui a pessoa fala off, off. Get very tired off. Não é off, tá? A pronúncia dessa palavra aqui é of. É um não é é um fraquinho, e um V, som de V, of. Sabe aquele seriado? Talvez vocês conheçam. O House of Cards, né? É House of, não é off cards. Off, não é of. Essa parte aqui, ó. Isso aqui é fácil, né? Cards, bem caipira. Cards. E aqui of cards, house of cards, ok? Of cards. Se você falar off, você vai estar falando isso aqui, ó. Ops. Sabe quando tem ligado e desligado? Quando a luz está ligada, a luz está on. A luz está ligada. Turn on the lights. Ligar as luzes. Off, né? Off, com F, aí sim, off é desligado. Então, on, off. Ligado, desligado. Tá? Off, com F. Agora o de, do, da, of. Vou escrever de novo. Of, ok? House of cards. Get very tired of. Ficar muito cansada de. Próximo slide. E agora a coisa fica interessante. Ela estava começando a ficar muito cansada de sitting by her sister on the bank. De ficar sentada, sitting quer dizer, eu já vou explicar, tá? Sitting quer dizer ficar sentada, e eu vou explicar tudo, tá? By her sister é ao lado da irmã dela, eu botei de sua irmã no sentido de irmã dela, aqui é a tradução, on the bank, no barranco, tipo um morrinho, tá? Primeiro de tudo, preste muita atenção aqui, tá? Sitting. Sitting. Foi traduzido como ficar sentada. Lembra que agora há pouco eu expliquei que, eu vou até tapar aqui, vocês vão ver, tá escrito aqui no slide, mas eu vou explicando no quadro que é mais didático. Eu expliquei que o ing no final das palavras pode ser o gerúndio, né? Então, study, estudar, studying, estudando, run, correr, running, correndo, begin, começar, beginning, começando. Mas, em alguns casos é gerúndio. Em outros casos, esse ing aqui não é gerúndio, tá? Ele representa, então a gente tem, por exemplo, ó, presta atenção, o verbo sit, que é sentar. Sit, sentar. Tipo, sit down, sente-se, né? É uma expressão, sit down, é literalmente sentar para baixo. Sit down, mas é sente-se. O verbo sentar só é sit. Aí você coloca um ing, inclusive vai dobrar o T aqui, mais uma questão ortográfica que neste momento você não precisa se preocupar, o que você tem que entender aqui é o ing. Aqui a gente não está falando de sentando, tá? Não é o gerúndio. Eles usam esse ing para indicar, e é uma coisa, a gente não vai traduzir assim, mas é o sentido, para indicar o ato de ficar sentada, tá? Então, quando eles querem representar o ato de fazer alguma coisa, eles usam esse ing também. E eu sei que isso é meio esquisito. Você vai pensar assim, como assim, Mairo, o ato de ficar sentada? Isso é uma coisa que não tem no português. A gente não tem esse uso gramatical. Tem no inglês. E essas coisas que não tem no português e tem no inglês,
são coisas que por mais que eu te explique, você só vai entender mesmo depois que você vê essa estrutura, esse ING com o sentido de o ato de fazer alguma coisa usado dezenas, centenas de vezes. Então, conforme você estuda um texto, 2 textos, 3, você vai estudando e vendo filme em inglês, vendo seriado em inglês, fazendo coisas em inglês, que nem eu disse no vídeo 2, conforme você tem contato regular com o inglês, de tanto ver isso aqui, né, você vai acostumar. Eu vou te dar uma explicação inicial, você vai meio que entender, e isso faz parte do processo, mas aí você vai ver num texto, no outro texto, num seriado que você viu, você vai ver alguém usando, e aí uma hora, caraca, entendi, agora ficou claro pra mim. Então assim, só deixando mais claro aqui pra você ainda um pouquinho, tá? Ela tava cansada, né, Alice, tired of, cansada de sitting. Então, tired of sitting, essa é outra maneira bem fácil de entender. Tá? Porque embora eu tenha dado a explicação aqui para você, tired of sitting é cansada ou cansado, tá? De ficar sentado. Tá? Então, em inglês, é cansado do ato de ficar sentado. Tired of sitting é cansado ou cansada. Eu vou botar cansado porque eu tô falando da Alice. Tired of sitting é cansado de ficar, cansado ou cansada de ficar sentado. Tá? Cansado de ficar sentado, dá. Ok? É assim que eles falam. Né? Você pode perguntar, mas por que eles não falam tired of sit? Né? Ou por que eles... Deixa eu tirar o sublinhado. Ou por que eles não falam... Você pode pensar assim, tired, cansado, of, de, be, estar, né? O verbo to be, estar, be, tired of be, sit, cansado de estar sentado. Por que eles não falam assim? Por que não? Porque eles não falam assim. E você não pode inventar o inglês. Infelizmente, né? Não sei se é infelizmente ou felizmente, no inglês eles têm essa coisa de botar o ing para indicar o ato de fazer alguma coisa. Então, isso aqui, você tem que aceitar que isso é assim. É assim que eles falam. Como é que fala? Cansado de ficar sentado. Tired of sitting. Acabou. Entende isso? Por mais que seja meio esquisito para você agora, conforme o tempo passar e você estudar e você tiver contato regular com o inglês, em determinado momento, isso vai ficar super natural para você. Entendido? Então, vamos seguir em frente. Então, ela estava cansada, né? Tired of sitting, do ato de ficar sentada, by her sister, ok? By her sister. Sister é irmã. Irmã. Brother é irmão. Irmã é sister. Her, tá? Então, isso aqui é irmã, é o sister. Her é dela. Esse her aqui quer dizer dela. E by tem vários sentidos diferentes, mas neste caso, significa... Tem outros sentidos, mas o único sentido que importa pra gente aqui é o sentido do texto. Porque volta lá, qual que é o seu objetivo? Entender o texto. Se você entender o texto, masterizar o texto, todo esse inglês e toda essa gramática aqui, e tudo que tem dentro desse texto, o texto, as palavras, a gramática, a pronúncia, o ritmo, tudo que tem nesse texto vai entrar no seu cérebro, tá? E o seu inglês vai melhorar. By, neste caso, é ao lado de. Então a gente tem by, ao lado de, her, dela, irmã. Ou seja, ao lado da irmã dela. Só que no inglês eles não falam sister her, irmã dela. Não, eles falam dela irmã. Eles falam her sister. Mas por que eles falam assim? Porque sim, tá? Então, by her, aprende. By her sister, ao lado da irmã dela. Tem outros exemplos aqui com by, ó. By my side. By my side. Ao meu lado. Pode ser traduzido também como do meu lado. Não importa como você traduz. O que importa é você entender. By my side, do meu lado, ao meu lado, tudo a mesma coisa. Que uma coisa é o sentido, outra coisa é a tradução. By the wall, ao lado da parede. The wall é a parede. Em alguns casos é muro também, tá? Mas aqui vamos entender como parede. Ao lado da parede. By the wall. Ao lado da janela, ou do lado da janela, by the window, né? Window é janela. The window seria a janela, então by the window, ao lado da janela. Continuando, daqui a pouco eu vou fazer uma contextualização geral. A gente tem aqui no final, on the bank. On the bank. Bank, neste caso, não é o banco, né? Tem, o banco também chama bank, aquele que você vai pegar o dinheiro. Bank. Neste caso, bank é um morrinho, um barranco. On the bank quer dizer em cima do barranco, sobre o barranco. Então, on the, não tem a frase famosa?
The book is on the table. The book is on the table. On the table, na mesa, sobre a mesa. Outros exemplos aqui de uso de on, que é em cima. On the whiteboard. Whiteboard, quadro branco, igual a gente está usando aqui. Mas se você tiver um quadro branco assim físico e você bota algo em cima dele ou sobre ele, é on, ou algo, tem alguma coisa colada, essa coisa está on the whiteboard. Por mais que o quadro seja não assim, né, você não bota em cima, mas assim, ainda está nele, on the whiteboard. Mesma coisa que parede, on the wall. Se alguma coisa está na parede, se botou um quadro na parede, este quadro está sobre a parede, então ele está on the wall. Isso volta naquela coisa que eu falei, que você não fica neurótico querendo saber, cadê meu quadro? Sumiu, deixa eu pegar ele aqui. Você não fica neurótico querendo saber quando usa to, quando usa in, quando usa at, quando usa for. Não, você aprende junto, você aprende begin to, começar a. Você não pensa em quando eu uso on. Não, você aprende on the wall, na parede. Se você aprender on the wall e não se preocupar com a regra do on, aprendeu on the wall, on the table, on the whiteboard, on the plane, no avião, né, que muita gente não sabe. Aprendeu on the wall e não se preocupa com a regra do on, acabou. Você sabe que é on the wall. Você vai falar on the wall corretamente pro resto da sua vida. Se alguém perguntar, mas por que você fala on the wall? Você vai falar, porque é assim que fala. Tá, mas qual que é a regra? Você vai dizer, não sei. Igual você pergunta para uma criança nos Estados Unidos. Por que você fala on the wall e não in the wall? E a criança vai falar, porque é on the wall, não é in the wall, né? Às vezes ela não sabe, igual quando fazem pergunta de português, às vezes você não sabe explicar a regra, mas você sabe o que está certo. Então você aprende o certo, que quando você vê um cara falando in the wall, você vai falar, não é in the wall. Por quê? Não sei, mas não é. É on the wall. Gramática aprendida de forma indireta, que é muito mais eficiente. Então, aprenda que no barranco é on the bank, na mesa é on the table, no quadro branco é on the whiteboard, se o quadro for negro você fala on the blackboard, na parede é on the wall, ok? E agora contextualizando, é sempre bom fazer uma contextualização, tá? Vamos voltar aqui? Então, olha aqui no início, ó. Alice was beginning to, Alice estava começando a get very tired of, ficar muito cansada de, sitting, ficar sentada, o ato de ficar sentada, by her sister, ao lado da irmã dela, on the bank, sobre o morrinho, sobre o barranco. Não é o banco de pegar dinheiro, não. E agora, continuando, and of, e de, olha o of de novo, and é e, and of, e de, having nothing to do. Ó, vou escrever aqui para and of, e de, having nothing to do. Ok? E de, vou tirar, agora eu vou explicar isso aqui, ó. Tá? Ter nada para fazer. To do. De novo. Ter nada para fazer. Aqui a gente tem esse having, é o mesmo caso do sitting, que é o ato de ficar sentada. Existe o verbo ter, que é have. Isso aqui é ter. I have a car. Eu tenho um carro. Ok? Have é ter. O ato de ter alguma coisa é having, tá? Having. Você bota o ing no final. Eles têm umas questões ortográficas. Aqui você tem que tirar o e e botar o ing. Isso aqui você não precisa se preocupar por enquanto. Tá? Mas a questão aqui é que, assim como ela estava cansada de sitting, então ela estava tired of sitting, cansada do ato de ter. Cansada do ato de ficar sentada. Então ela tired of sitting, cansada de ficar sentada. Não vou nem falar do ato. Ela também estava tired of, ele fica botando maiúsculo aqui, né? Ela também estava cansada do ato de ter nada para fazer. Então, tired of sitting, cansada de ficar sentada. Tired of having, cansada de ter. Nothing to do é fácil, né? Nothing, nada. To do, para fazer. Então, você vê como tem um padrão aqui? Cansado de ficar sentado. Tired of sitting, com ing. Cansado de ter. Não é tired of have, é tired of
having. Sempre que seguir este padrão, você vai ver o ing. E aí, é aquilo que eu falei, você viu esse uso de ing com sentido de o ato de fazer alguma coisa sendo usado aqui. Agora você viu de novo aqui no tired of having e o seu cérebro aos poucos vai se acostumando. Você não procura pela regra lógica, você vai se acostumando, tá? E aí a frase é simples, ó. Né? Having nothing to do. Ter nada para fazer. Não tem nenhum não. Em português a gente fala não ter nada para fazer. Eles nem botaram não, é ter nada para fazer. Ela estava tired of sitting by her sister on the bank. Ela estava cansada de ficar sentada do lado da irmã dela no barranco. E ela estava tired of, cansada de, having nothing to do. Cansada de não ter nada para fazer. E aí vai dizer assim, ó. Once or twice, tá? Once or twice. Isso aqui significa or quer dizer ou. Isso ou aquilo, né? Once quer dizer uma vez. Uma vez. Twice quer dizer duas vezes. Inclusive, once, twice. Olha como, se você vai aprendendo, você vai pegando uns padrões. Lembra que lá no início do texto eu expliquei para vocês que elas, esse CE, ele tem um som de S. Então é elas, é como se fosse elas, né? Esse mesmo padrão sonoro, isso é muito legal que o pessoal que faz o nosso curso, a gente explica todos esses padrões sonoros. Acontece aqui, ó, CE, aqui tem som de S também, então é once, tá? E aqui, twice, mesma coisa, tem som de S, então você não fala alice, once, twice, né? Você fala elas, som de S, once, é um S mesmo, once, twice, tá? Só uma curiosidade aqui para vocês. Mas voltando ao texto, ao sentido, once, uma vez, twice, duas vezes. Então, once or twice, uma ou duas vezes. Quando você quer dizer uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, você vai falar once para uma vez, twice para duas vezes, e aí depois, três vezes, você vai falar three times, três vezes. Quatro vezes, four times, aí é só os números, 3, 4, 5, e você coloca um times depois. 3 times, três vezes. 4 times, quatro vezes. 5 times, cinco vezes. 6 times, seis vezes. Aí, depois do 3, é sempre o número e times. Só o 1 e o 2, que é once e twice, ok? Então, once or twice, né? Uma ou duas vezes. She had peeped into the book. Ela tinha espiado o livro. Essa frase é muito legal pelo seguinte. Primeiro a gente tem o verbo peep. Peep significa dar uma espiadinha, dar uma olhadinha, tá? Só que esse verbo peep na frase, ele tá no particípio, tá? Que é uma espécie de passado, mas ele também é que o verbo peep, tanto no passado quanto no particípio é igual. Então, ele tá, vamos supor que ele está no passado aqui, só para você entender uma coisa que eu vou te explicar. Peep é espiar, no passado é peeped. Esse ed aqui, os verbos no passado e às vezes no particípio em inglês, talvez você saiba que você às vezes acrescenta esse ed. Esse ed no final do verbo nem sempre tem o som de ed, né? Às vezes ele tem o som de ed, às vezes ele tem o som de d, em alguns casos ele tem o som de t, tá? Isso é uma coisa que você vai aprender com o tempo. Eu gosto de dar essas curiosidades de som para vocês, porque deixa muito claro as coisas na mente de vocês, principalmente quando vocês forem escutar o áudio, conforme as instruções que eu vou passar no final da aula, vocês vão perceber essas nuances, né? Então, não é aqui, ó, peep, aí você coloca o ed, não é peeped. O som desse ed é som de t, é peeped, 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 ok? Peeped, só uma curiosidade, espiado. E a estrutura aqui é she had peeped. She had peeped. Ela tinha espiado. Preste atenção nessa estrutura. She had peeped. She had peeped. Inclusive no áudio ele fala super rápido. Ele meio que no áudio, quando você escutar o áudio lá depois, ele vai meio que contrair isso aqui. Ele não vai falar assim, ó, claramente. She had peeped. Ele vai falar she'd peeped. Ele engole aqui
ele engole meu Deus, esse H e A aqui e vai soar assim, ó, aqui, ó, she'd, she'd. É uma contração que acontece na fala deste áudio, tá? Então você vai ouvir she peeped, você não vai ouvir o had quando você escutar o áudio, mas ainda é que na fala você fala rápido, às vezes sai assim, tá? She had peeped, né? She had peeped, tá? Vai sair só com o D. Então, ela tinha espiado. Essa é uma estrutura muito comum no inglês, tá? Tem uns exemplos aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. She had looked. Ela tinha olhado. É a mesma estrutura. She had looked. Ela tinha olhado. He had studied. Ele tinha estudado. He had studied. Ele tinha estudado. She had thought. She had thought. Ela tinha pensado. É a mesma estrutura. Essa estrutura, ele tinha estudado, ela tinha pensado, ele tinha ido. É muito comum. E tem regra para isso. Mas em vez de entender a regra, aprenda a estrutura. Porque quando você ouvir um he had alguma coisa ou she had alguma coisa, você instantaneamente vai entender. Você não vai ficar pensando em regra, né? Então você aprende. She had peeped. Ela tinha espiado. She had looked. Ela tinha olhado. He had studied. Ele tinha estudado. She had thought. Ela tinha pensado. E aí o seu cérebro fica preparado para entender essa estrutura automaticamente e depois para falar também. Então, ó. She had peeped. Ela tinha espiado into the book. In the book é o livro. Into the book. Embora a gente tenha traduzido aqui, ela tinha espiado o livro, o in the book é o livro, mas esse into quer dizer para dentro. Então sempre que você vê a palavra into, quer dizer de dentro para fora. Quer dizer, desculpe, de fora para dentro. Exemplos aqui, ó. Into the house é para dentro da casa, né? The house é a casa. Into the house é para dentro da casa. The lake é o lago. Into the lake quer dizer para dentro do lago. The water é a água. Into the water é para dentro da água. Então, um exemplo que eu sempre dou aqui do the lake, se eu falar assim, jump, tem o verbo pular, jump. E eu falo jump into the lake. Eu estou falando, ó, pula para dentro do lago. Into the lake. Jump into the lake. Só um exemplo, tá? Mas sempre que você vê into, quer dizer de dentro para fora. Então, she had peeped into the book. Ela tinha espiado into the book, ali para dentro do livro. Você vê que você tem que tentar sempre assim, não ficar muito apegado à tradução, mas ir entendendo, né? Olha que legal o jeito que eles falam em inglês, né? A gente não fala, em português a gente não diz, ela tinha espiado para dentro do livro. A gente não fala desse jeito, eles falam. She had peeped into the book. E aí, você vai saindo da tradução e começando a... Você tem que ser curioso. Você vai, olha que legal, eles falam, eles usam esse into. É diferente, né? E aí você vai entendendo o inglês e aos poucos começando a pensar em inglês. Então, ela tinha espiado para dentro do livro, o livro. Her sister was reading. Dela, irmã, her sister, estava, já aprendeu, reading, lendo. Aqui a gente tem o ing, o gerúndio mesmo. Então, a gente tem o verbo read, que é ler, e a gente tem reading, aqui sim, não é o ato de ler, mas é o gerúndio, lendo, né? Andando, fazendo, comendo, estudando, reading, lendo. E a frase é, her sister was reading. Dela, irmã, ou seja, irmã dela, estava lendo. Interessante aqui, olha na tradução que tem esse que aqui, tem o que. Em inglês, às vezes, eles não usam esse que. Então, em português é assim, ó, ela tinha espiado o livro que a irmã dela estava lendo. Em inglês, normalmente não precisa desse que aqui. Então, eles falam assim, ó, she had peeped, ela tinha espiado, into the book. Então, ela tinha espiado o livro, irmã dela estava lendo. Literalmente ela tinha espiado o livro, irmã dela estava lendo. Não tem o que. Às vezes a gente brasileiro vai falar assim, ó, she had peeped into the book, that, a gente bota o that, que é o que em inglês, that her sister was reading. A gente vai botar o que, porque em português tem o que. Não fique errado. She had peeped into the book, that her sister, que a irmã dela estava lendo. Não fique errado, mas não precisa. Você pode tirar. Então, quando a gente traduz, a gente tem que colocar o que, porque no português usa o que, mas no inglês eles omitem esse que, bem comum. Só para você ficar ligado aqui, tá? Aqui eu coloquei uns exemplos de
uns exemplos de uso de her, né, que é dela. Inclusive você tem... peraí, deixa eu pegar meu... Inclusive você tem... Vamos voltar aqui. Ok. Her é dela, né? E o dele é his. Esse aqui é dele, dele. Eu vou ter uns exemplos aqui para contextualizar. Nossa, eu numa perdi tanto mouse numa aula. Né? Her eyes. Eyes é olhos, entendeu? Os olhos dela, her eyes. Os olhos dele é his eyes, os olhos dele. Ou aqui, ó, her car is red, né? O carro dela é vermelho. Her car, o carro dela, is red. E o carro dele é azul. His car is blue. O carro dele, his car. Então só um adendo aqui de uso de her e his, para você entender melhor, tá? Uma outra coisa nessa frase aqui também, bem interessante, her sister was... Ah não, isso aqui eu já falei, isso aqui é o quê? Né? É que eu vou explicando, acabo passando na frente do slide, tá? Isso aqui é aquele uso do que em alguns casos é omitido. Deixa eu contextualizar aqui, só pra gente não se perder, vamos voltar, eu sempre gosto de fazer isso, pra você acompanhar o fluxo da história. Então, vamos voltar aqui, ó, preste atenção junto comigo. Alice was beginning to. Alice estava começando a get very tired of, ficar muito cansada de, sitting, ficar sentada, by her sister on the bank, ou seja, ela estava começando a ficar muito cansada, de ficar sentada ao lado da irmã dela, by her sister on the bank, sobre o barranco, no barranco. And of having nothing to do. Então, e de ter nada para fazer. And of having nothing to do. E de ter, o ato de ter, nothing to do, nada para fazer. Once or twice, uma ou duas vezes, she had peeped into the book. Ela tinha espiado para dentro do livro, o livro. Her sister was reading. O livro que, não tem o que. Her sister, o livro que a irmã dela estava lendo. E aí vai dizer o seguinte. But, que é mas, né? Mas, it had no pictures or conversations in it. Essa frase é muito importante. Ó, preste atenção. But it, ele, o livro, had é tinha. Lembra que eu falei que o verbo ter é have, é o verbo ter? Tinha, o passado do verbo have é had. Então, ele, it, e eu vou explicar o it daqui a pouco, had, tinha, no, não, pictures, são imagens ou figuras, or conversations, conversas ou diálogos, in quer dizer dentro, it, ou seja, dentro, ele. O importante nessa frase é que essa frase é fácil de entender. Had no pictures, tinha não figuras, or conversations, ou diálogos, in, dentro, it, ele. O it aqui é o mais importante nessa frase. Por quê? Em inglês, ou em português, a gente tem o ele, para uma pessoa, um homem, né? A gente fala ele. Se é um homem, a gente fala ele. Em inglês é he. Quando é uma mulher, a gente fala ela. Em inglês a gente fala she. E em inglês, além do he e do she, quando você quer falar de alguma coisa, você quer falar do livro. Ah, eu estava lendo um livro, mas ele não tinha... O livro era muito legal, mas o livro, não tinha nenhuma imagem, nenhuma figura. Quando você quer se referir a ele ou ela, a um objeto, a alguma coisa, você não pode usar nem he nem she. Em português você pode falar ele para se referir a um carro, a um livro, a um objeto, a qualquer coisa. Em inglês não. Em inglês eles têm um terceiro pronome aqui que é o it. It. It é ele ou ela quando você vai usar para coisas, para objetos, às vezes também para animais, tá? A regra é que para animais tem que ser it também, um cachorro, um gato, mas muita gente, como tem um animal ali em casa e é da casa, às vezes vai até acabar falando he ou she para um animal. Mas a regra da gramática é que it é para animais. Então aqui nesta frase, ele vai falar assim, ó. But, mas... Ele, o livro, então não está se referindo a um homem, não está se referindo a uma mulher, está se referindo ao livro. Só que ela não quer repetir a palavra livro, ela não quer dizer, o livro era legal, mas
But the book, mais o livro, tinha, não, had no, pictures, figuras, ou diálogos dentro in the book. Então ela não quer repetir, ó. But the book, mais o livro, tinha, não, figuras ou conversas, né? Had no pictures or conversations in the book. No livro, dentro do livro. Para não ficar falando the book 1000 vezes, ela vai dizer ele, o livro. Só que ele, o livro, não pode ser he. Porque he é uma pessoa, um ser humano, um homem. Então ela usa it. But it, mais o livro, had no pictures or conversations, não tinha nem figuras nem diálogos. In the book, né, dentro do livro, in it, dentro dele. O livro não tinha nenhuma imagem dentro dele. Dentro dele, in it, in the book. Entendido? Esse uso do it, tá? Confunde muita gente, principalmente iniciantes, mas é muito simples, tá? É o ele ou ela para coisas e objetos. Entendido? E aí ela vai dizer, né? But it had no pictures or conversations in it. Mas ele, o livro, não tinha nem figuras nem diálogos dentro dele, nele. E aí ela diz, and what is the use of a book? E aqui é bem fácil, ó. And, what, o que ou qual, is the use, é o uso of a book, de um livro. Então, ó, and what is the use of a book? E qual é o uso de um livro? Não tem nada que eu preciso te explicar aqui. É só olhar aqui e comparar, fazer a comparação do inglês com o português e você já entende. And what is the use of a book? E qual é o uso de um livro? O interessante aqui é que quando você faz uma tradução como essa, palavra por palavra, então você tem lá, and what is the use of a book? Quando você traduz dessa maneira, e qual é o uso de um livro, tá? Quando você tem um material que traduz para você dessa maneira, é fácil de entender, porque você consegue correlacionar, né? Você sabe que o and é o e, que o what é o qual, que o is é o é, que o the use é o uso of a book, de um livro. Só que essa frase aqui, isso aqui é só a tradução. Mas você pode traduzir ela como e para que serve um livro? É o mesmo sentido, você está entendendo? And what is the use of a book? Quer dizer, para que serve um livro? E qual que é o uso de um livro? São maneiras diferentes de você traduzir o mesmo sentido. Só que às vezes você pega um material para estudar inglês, que a tradução, não o sentido, tá assim. E aí você fica pensando, tá, mas serve, para que serve? Cadê a palavra servir aqui? Não tem, pelo que eu sabia, use quer dizer usar, o uso, né? The use, o uso. Aí você fica procurando aqui o serve e você não acha. Isso complica muito a vida, principalmente de estudantes iniciantes. Então é bom às vezes você ter uma tradução mais palavra por palavra. E qual é o uso de um livro? And what is the use of a book? É bom você ter essa tradução palavra por palavra, não tão natural assim, meio esquisita, mas ela te ensina a entender a lógica do inglês, entendido? Então assim, ó, and what is the use of a book? Última frase aqui da aula. Thought Alice. Pensou Alice. Thought Alice. Thought é pensar. Tem o TH, a língua no meio do dente. Thought. Pensou Alice, tá? Essa palavra pensar no presente é think. Pensar. No passado é thought, né? Pensou. Tem uns exemplos aqui embaixo, ó, dá uma olhada. Mouse, perdi o mouse, ok. I think about you. Eu penso sobre você ou em você. Tanto faz traduzir como sobre você ou em você. Pensar em você. I think about you. Né? Passado. I thought about you. Eu pensei em você. Outro exemplo aqui. Everything you thought was wrong. Tudo. Ó, olha o que não precisa no inglês. Aqui é everything you thought. Tudo você pensou. Tudo que você pensou. Não precisa do que. Was wrong. Olha o was. Estava errado. Everything you thought was wrong. Tudo que você pensou estava errado. More than you thought. More than quer dizer mais do que. More than. Mais do que. You thought. Mais do que você pensou. Então, no presente é
think. No passado é thought. Então aqui, thought Alice, né? Ó. And what is the use of a book? E qual que é o uso de um livro? Por que serve um livro? Thought Alice. Pensou a Alice. Without pictures or conversations. Without quer dizer sem, né? Vocês lembram de uma música do U2, que é U2, né? Que é with or without you, né? Without you. With é com. With não é or. With or without you. With é com. Without é sem. Então, with or without you. Com ou sem você. Só um adendo aqui, tá? Então aqui, ó. Without pictures or conversations. Sem figuras ou diálogos. E com isso, chegamos ao final do texto. Agora eu vou fazer uma contextualização geral antes de dar as orientações finais da aula. Então preste atenção para você ver agora como o texto ficou mais claro. Não quer dizer que você está entendendo tudo agora do texto, mas depois de ver tudo isso, eu vou ler para você e você vai ver como já ficou muito mais claro na sua cabeça. Então olha só. Alice was beginning to. Alice estava começando a get very tired of. Ficar muito cansada de. Sitting by her sister on the bank. Ficar sentada ao lado da irmã dela, by her sister on the bank. No barranco, no morrinho. And of having nothing to do. E de ter nada para fazer. And of having nothing to do. Once or twice, uma vez ou duas vezes, uma ou duas vezes, once or twice. She had peeped into the book. Ela tinha espiado, she had peeped, como tem aqui, into the book, para dentro do livro, ela tinha espiado para dentro do livro. Her sister was reading, né? O livro que a irmã dela, her sister, was reading, estava lendo. Mas, it had no pictures or conversations. Ele, o livro, had no pictures, tinha não figuras, ou seja, não tinha figuras, or conversations, ou diálogos, conversas in it, em ele, ou seja, dentro dele, nele. And what is the use of a book? And what is the use of a book? And what is the use of a book? E qual que é o uso de um livro? Para que serve um livro? Thought Alice, pensou Alice. Without pictures or conversations, sem figuras ou diálogos. E com isso, então, concluímos aqui o estudo do texto, que agora ficou muito mais claro na sua mente. Este é o começo do método Mário Vergara, da metodologia Mário Vergara de estudos de textos. Tem outros métodos dentro do método, né? Uma combinação de métodos. Mas, terminando essa aula, aqui embaixo da aula você vai ter para fazer o download para baixar todo esse texto aqui, tudo que está aqui na tela. Você vai ter um PDF bonitão para você baixar. Você vai ter o áudio desse texto, e aí você vai baixar esses dois arquivos para o seu computador, bota o áudio no seu celular. Você vai ver que não é um áudio fácil, não é um áudio devagar, não é um áudio assim. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank. É um áudio normal em inglês. Mas o que você vai fazer? Talvez no início você fique meio apavorado. Meu Deus, não dá para entender nada do áudio. Você vai fazer o seguinte, isso aqui é um exemplo de fluxo de estudos. Como é que você estuda no método? Primeiro você estuda o texto. Preste atenção, não fecha o vídeo ainda não. Primeiro você vai estudar o texto para adquirir uma compreensão, um entendimento inicial, para se familiarizar com o texto. A gente acabou de fazer isso. Acabamos de fazer isso. Você já concluiu a etapa 1. Etapa 2, você vai reler este texto várias vezes. Você pega o PDF, lê o texto, vê as frases, estuda o texto de novo. Eu botei aqui dezenas de vezes, mas se for como você já viu a aula, umas 5 estudadas de novo já vai servir. Umas 5. 3, você vai ler e escutar texto e áudio ao mesmo tempo. Aqui é importante. Pega o texto, só o texto, não é pega o texto, vai lá, ó. Você vai ter no PDF, eu vou voltar lá no começo. Pega esse texto aqui, ó. Aqui, ó, onde só tem o texto, só em inglês, porque você já estudou, você já entende. Pega o texto, e aí agora deixa eu voltar lá no fluxo de estudos. Vamos lá. Saí da tela, vamos lá.
vou passar mais rápido aqui. Aqui é ao vivo, pessoal. É igual, não é ao vivo, é gravado, mas é igual aula ao vivo, né? Vamos colocar... Agora, voltamos aqui. Você vai escutar o texto, você vai botar o texto lá, você vai ler o texto e ao mesmo tempo que você vai lendo, você vai escutando o áudio, tá? Não é para ler em voz alta, é leitura silenciosa. Você vai bater o olho e o áudio vai tocando e você vai acompanhando no texto. É isso que você vai fazer. Quando você fizer no começo, o áudio vai parecer impossível de acompanhar, vai parecer super rápido, vai se perder, mas não tem problema. Tenta acompanhar, é 30 segundos o áudio. Coloca de novo para tocar, tenta de novo, coloca de novo, tenta de novo. Você vai ver que quanto mais você faz esse exercício de ler e escutar ao mesmo tempo, novamente, não é para ler em voz alta, é só para escutar, dá para dizer de uma outra forma. Você vai escutar o áudio e acompanhar olhando no texto, tá? Quanto mais você fizer isso, mais você vai conseguir acompanhar. Você vai treinando, faz isso dezenas de vezes, faz 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, tá? É 30 segundos só o áudio, então dá para fazer bastante. Até o ponto que o narrador vai falando e você consegue acompanhar, tá? Consegue acompanhar e vai entendendo o que ele está te dizendo. Chegou no ponto que você aperta play no áudio e acompanhando assim o texto junto, ficou fácil, você já entende tudo. Ah, mas tem uma frase lá no meio que eu estou entendendo mais ou menos, o que eu faço, Mairo? Vai ter umas frases que você vai entender mais, umas que você vai entender menos. As que você entender menos nesse exercício, volta lá, olha de novo a tradução, dá uma reestudada, aí vai ficar mais claro na sua mente e aí volta a treinar. Quando você chegar no ponto que você aperta play no áudio, acompanha o texto e consegue acompanhar bem, tira o texto, começa a só ouvir o áudio, só o áudio. Aperta play no áudio, escuta, vê se você entende. Quando você tirar o texto, você vai ver que vai ficar bem complicado, porque com o texto junto, é meio fácil de acompanhar, o texto te ajuda. Mas quando você tirar o texto, vai ficar bem difícil. Não desista. Escuta uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, até o ponto que você entende todo o áudio. Essa é o cronograma básico de um estudo de texto, tá? Que você pode fazer agora. Baixa o áudio, baixa o MP3 e aí estuda várias vezes o texto. Depois lê e escuta junto ao mesmo tempo, até você entender bem lendo e escutando. Depois para de ler e escutar, começa só a escutar. E aí você vai absorvendo cada vez mais o texto. Não fica na noia de entender tudo. Não, preciso entender tudo. Não, o seu objetivo é só absorver o máximo que der. Talvez você vai absorver 50% do texto. Talvez você vai absorver 60%, 70%. Talvez tenha uma frase lá no meio que você não vai entender de jeito nenhum no áudio. Não tem problema. Se você estudar e treinar esse texto, um monte de inglês entrou na sua cabeça. E aí, depois você vai passar e vai fazer isso, ó, a etapa 7 aqui, ó. Repetir tudo isso com outros textos. E aí, conforme você vai, estuda um texto dessa maneira, 2 textos, 5 textos, 10 textos, 20 textos, a eficiência do aprendizado é um absurdo, né? É muito mais eficiente do que você ficar preenchendo lacuna, fazendo exercício de gramática. Você vai ver que desse jeito, realmente o inglês vai, dia após dia, semana após semanas, entrando na sua cabeça, tá? Tem uns passos adicionais aqui, que é algumas outras coisas que a gente faz também no nosso método, que você não precisa fazer agora, tá? Porque isso aqui é uma introdução. Você pode usar um SRS, que é um programa de memorização para aprender as frases de exemplo. Você pode, depois de estar entendendo bem o áudio, você pode escutar e repetir. Você pode apertar play no áudio, o narrador fala uma frase, ele fala lá, Alice was beginning to get very tired. E aí você repete, Alice was beginning to get very tired. Você tem que imitar o narrador, aí você já treina a sua fala. Mas isso são coisas mais avançadas. O importante aqui dessa aula é você pegar the gist. Em inglês tem essa expressão the gist, que é o básico, é o core, é o fundamental do método para que você mesmo possa, entendendo aqui, você viu a aula 1, você viu a aula 2, você está na 3, você entendeu o método e agora você pode pegar isso aqui e aplicar você mesmo aí nos seus estudos e ter, como eu disse, resultados incríveis. Pessoal, com isso então finalizamos a aula de hoje. Só mais um recado, não fecha o vídeo ainda, só mais um recado muito importante. Vocês que viram o vídeo 1, viram o vídeo 2, viram a aula agora aqui comigo, eu sei que tem muita gente aí que quer entrar no nosso curso, que não é a Semana do Inglês. Semana do Inglês é uma coisa, o nosso curso, que chama Curso de Inglês Mairo Vergara, é um programa completo de estudos, é outra coisa. Então tem muita gente querendo, como é que eu faço para entrar no curso? Mairo, eu quero entrar no curso, quero participar do curso. Semana que vem a gente começa uma turma nova do curso. Então é o seguinte, amanhã,
último vídeo da Semana do Inglês. Este vídeo será uma descrição completa do curso de inglês Mário Vergara. Então, para todo mundo, mesmo que você não queira fazer o curso, só para você conhecer, né? Todo mundo que quer fazer o curso, quer ver como é que é, não quer fazer, mas quer ver como é que é, amanhã não perca, tá? Continue aqui acompanhando a Semana do Inglês. Eu vou dar uma aula, vai ser um vídeo tipo esse aqui, com eu na câmera falando, bem legal, em que eu vou dar uma descrição completa de todo o curso de inglês Mário Vergara. Como é que é o curso, como é que funciona, quantos módulos que tem, quais que são as aulas, quanto que custa para participar, quais que são as garantias, qual que é a estrutura do curso, cronograma, enfim, descrição completa do funcionamento do curso Mário Vergara, do curso de inglês Mário Vergara e de como que você pode participar. A próxima turma começa agora segunda-feira que vem. Então, se você está interessado em entrar no curso ou só quer conhecer o curso, não quer entrar, quer saber o que é o curso e talvez entrar, não perca o vídeo de amanhã que vai fechar a Semana do Inglês explicando tudo sobre o curso, tá? Quando esse vídeo acabar, não fecha ainda não, quando ele acabar, se você quer garantir que você vai poder ver o vídeo de amanhã, logo que esse vídeo acabar vai aparecer um formulário para você botar o seu e-mail. Talvez você já tenha colocado, mas se você não colocou, vai aparecer um formuláriozinho no próprio vídeo, você coloca o seu e-mail, confere que ele está bem certinho, que daí colocando o e-mail ali, você vai receber um aviso por e-mail amanhã quando sair o próximo vídeo. Então, mais uma vez, não perca o vídeo de amanhã, que é a descrição completa. Eu vou abrir o curso, botar o curso aqui na tela para vocês verem como é que funciona e você ver se você realmente quer participar. Então, um grande abraço, pessoal, muito obrigado aí a todos que compareceram aqui nessa nossa videoaula mais longa aqui, o vídeo, nossa videoaula completa. E a gente se vê amanhã no último vídeo da Semana do Inglês. Não perca! Um grande abraço e até amanhã. Fala pessoal, aqui quem está falando é Roberto Brasileiro, eu sou de Belo Horizonte, trabalho com gestão de desenvolvimento de software. E eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o curso do Mário Vergara, para falar sobre o excelente método de ensino do Mário Vergara. Antes de você ir para o final, ou se você não quiser ver mais o vídeo, eu já te falo, é o melhor curso de inglês que eu já fiz. É com ele que eu tive os melhores resultados, não tem comparação. Tá? E no meu ponto de vista, eu acredito que no ponto de vista de todos os alunos que já passaram por ele, porque é impressionante, é excelente. O que ele está falando nos vídeos é realmente verdade, aconteceu comigo. Tá? Por que eu falo isso, né? E por que um dos motivadores de gravar esse vídeo? Porque na minha cabeça, curso de inglês, né, a minha ideia de curso de inglês, até eu descobrir o Mário Vergara, era uma salinha com um livro, um professor, né, atividades do tipo complete as lacunas, marque a coluna da direita com a esquerda, use o verbo no tempo certo, aí você lê um textinho sobre alguma coisa e responde 3 perguntas, pronto, você está com um capítulo pronto, você aprendeu. Era assim que eu tinha, era essa a minha leitura de curso de inglês, e eu fiz vários cursos de inglês, se eu não me engano, uns 4 ou 5, e há um ano atrás eu saí do meu último curso de inglês, e eu já tinha desistido da aula de inglês, eu já tinha desistido de falar inglês, eu já tinha desistido de aprender inglês, porque eu achava que eu não conseguia aprender inglês, porque se toda a escola dava aula daquele jeito, o problema só podia ser eu, né? E foi quando eu esbarrei com o Mário Vergara, na Semana do Inglês, que aliás é um evento excelente, onde ele dá já algumas aulas, mostra o método de ensino dele, e eu vi com isso vários vídeos que ele tem no YouTube, Facebook, enfim, e aquele método que ele me parecia ser uma coisa tão óbvia, que eu pensava, poxa, como que ninguém faz isso, né? Como que nenhuma escola faz isso, né? E eu vi muitos depoimentos de alunos que me ajudaram, e também essa é uma razão de eu estar fazendo esse vídeo, e eu olhava aqueles depoimentos e falava, gente, não é possível, várias pessoas com os mesmos problemas, né, passando as mesmas dificuldades, vamos falar assim, conseguindo ter uma evolução tão grande, igual eles estão falando em inglês, e eu matriculei no curso, cheio de dúvidas na época, mas posso afirmar, foi uma das melhores decisões da minha vida, sem dúvida nenhuma, o melhor curso de inglês que eu já vi. Eu acho que é muito difícil ter um que traga tanta evolução quanto o do Mário me trouxe.
né? E o melhor, né? Mudou a minha cabeça frente ao inglês. Hoje, eu adoro estudar inglês. Eu vou para o trabalho estudando inglês, eu vou para casa estudando inglês, eu vou correr ou caminhar estudando inglês, ando de bicicleta estudando inglês, enfim, estudando inglês, leio muita coisa em inglês, participo de reuniões em inglês, que já é um ápice para mim. E assim, o ponto mais marcante de todo o curso não foi nem conseguir participar de uma reunião em inglês ou começar a entender, né, bater o olho nas coisas em inglês e começar a entender. O ápice para mim foi conseguir ver o seriado que eu gosto em inglês, né, e entender o que o pessoal estava falando. Aquilo para mim ali foi o ápice. Eu falei, gente, é incrível esse curso. Isso, eu não tinha passado um pouco mais da metade do curso, eu já cheguei nessa compreensão de conseguir ver um seriado em inglês e entender ali 80%, 70% do que o pessoal estava falando, entendendo todo o contexto, entendendo o que estava acontecendo naquele seriado. E eu falei, gente, é incrível isso me deu mais vontade de estudar. Hoje eu vou falar, viciado em estudar inglês, né? Posso falar que o método de ensino do Mairo, ele causou uma transformação positiva, né? Porque além de aprender inglês, eu criei hábitos de leitura, de várias outras coisas que me agregam muito. Enfim, se você tem dúvida, se você não acredita, eu falo por mim. Foi a melhor coisa que eu fiz. Sem dúvida nenhuma, o melhor curso de inglês que eu já fiz. Indico muito, acho que vale muito a pena. Se você tem dúvida, faz o curso do Mairo, porque vale muito a pena. Até mais, pessoal. Espero ter ajudado.